capítulo número 10 do livro do profeta Daniel. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse: sabes por que eu vim a ti?
eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Capítulo número 11 do livro do profeta Daniel. O império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4º será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do rei do sul, e tornará para sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará. E voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E, aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas, ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele
fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomarás muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto, e, depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados e embranquecidos, até
ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá, com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Capítulo número 12 do livro do profeta Daniel. Os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo de tempos
e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém. Você terminou de ouvir os capítulos 10, 11 e 12 do livro do profeta Daniel, terminando assim toda a leitura deste livro, que tem apenas 12 capítulos e 357 versículos. O livro do profeta Daniel é o 27º livro da Bíblia. Eu espero você na próxima gravação, onde estarei lendo o livro do profeta Oséias. Até lá, Deus te abençoe abundantemente. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini.